Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Ligado na nossa programação, é muito bom ter você na nossa companhia. Hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de estarmos por aqui, claro, com o nosso querido doutor Egnaldo Pinheiro, né? Ao vivaço, diretamente, acredito eu, de Samambaia City. Doutor Egnaldo, bom dia. Me ouve aí, doutor Egnaldo? Eu não tô... Bom dia, pastor Elber. Ouço bem. Agora hoje, sim, rapaz. Agora principalmente aqui na Hope Comunidade Batista, né? Você tá aproveitando aqui hoje, na né? Samambaia. Muito bom, tô vendo aí um new visual, olha aí, ó, eu tô vendo aí um plano de fundo aí diferente e tal, tá uma coisa assim, né, tá com a cara intelectualizada, né, negócio de uma estante cheia de livro, né, rapaz, eita, coisa boa. Tem que mudar um pouquinho, né? Tá, isso aí combinou mais contigo, viu, esse ambiente aí combinou mais contigo, com certeza. Não vou ter que vir pra cá mais vezes. Então, e aí, tá tudo bem, meu irmão, tudo tranquilo? Graças a Deus, pastor, tudo bem contigo? Amém, tudo em paz, né? Graças a Deus. Samambaia aí acho que deve estar, vocês não tá longe de mim, deve estar igual aqui, né? Meio, o céu meio indeciso, né? Tá assim, algumas nuvens e tal. Pois é, amanheceu claro e mudou. Mudou, né? O céu foi tomado aí pelas nuvens, eu tô vendo aqui tem algumas nuvens, tem umas brechinhas ali que eu tô conseguindo ver o céu, né? Assim, meio um azulzinho bem clarinho, meio embaçado e tal, mas acredito que vai chover daqui a pouquinho. Mas e no mais, meu irmão, tá tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Amém. Mas vamos caminhando, investindo em tudo que a gente pode e tá no nosso alcance, né? Isso é bom. Maravilha. Muito bem. E hoje nós vamos falar sobre o que, doutor Egnaldo? Pastor, nós temos encontrado pessoas com angústia. E aí vem essa pergunta, nós já falamos por ocasião da pandemia, as angústias que vinham, os medos, né, as dificuldades, mas são temas que são persistentes, né? Ansiedade, angústia, depressão, e hoje eu trouxe novamente angústia. O que é? Sintomas, como é que eu posso tratar disso, né? Aí coloquei justamente isso, né? Angústia, que sintoma é esse? O que eu faço com isso, né? E é importante a gente dar a atenção, estar olhando para dentro de si. O autoconhecimento, como nós falamos semana passada, ele é muito importante na vida de cada pessoa. E aí, quando a pessoa chega no setting terapêutico e fala assim que está com aquele sentimento ruim, mas não consegue explicar, a gente vai procurando saber, percebemos que é uma angústia ali instalada, que ele ainda não conseguiu nomear, e a gente precisa trabalhar isso para poder viver de uma forma mais leve, conseguir perceber a vida, né? Como é gostoso quando a gente começa esse bate-papo. Eu fico imaginando aqui quando o pastor fala assim, olha para cima e fala assim, daqui eu consigo ver. Então eu imagino, olha só, daqui eu imagino que você está de frente de uma janela enorme aí de vidro, que você tem acesso lá fora, que descansa as vistas, e aí isso é muito bom, né? E às vezes a gente fica muito preso dentro da gente mesmo, vivendo angústia, sem perceber o que está à nossa volta. É verdade. E hoje, né, doutor Egnaldo, com a vida do jeito que tá, uma vida muito corrida hoje, assim, eu acho que quando a gente era criança, eu falo a gente, eu e o senhor, né, que somos praticamente da mesma idade, eu acho que quando criança nós, acho que o tempo não passa, a gente não percebia que o tempo passava tão rápido, né? Porque você brincava, tinha um dia todo que você brincava e tal, né? E era mais tranquilo. Eu lembro que na minha adolescência também, eu não percebo, não lembro que o dia passava assim tão rápido e tal, porque a gente, né, ficava ali o dia todo entertido. Depois que você vinha da escola, você ficava entertido, mas não percebia. Mas hoje a gente vê que até as crianças estão reclamando que o dia está passando muito rápido, né? E principalmente nos grandes centros, né? Que a gente vive aqui em Brasília, que é um lugar bem agitado, e por conta disso, né, eu acredito que é uma das, né, isso, claro, não é o fator principal, mas é uma das coisas que traz sobre os corações a angústia, né, a ansiedade, aquela angústia, a preocupação excessiva e tal. E aí eu já quero começar, doutor Egnaldo, perguntando para ti o seguinte: o que assim,
o que vocês hoje, né, já que eu falei que esse não é um dos principais, mas o que vocês identificam hoje nessa vida que todo mundo tem aí? Qual um dos, ou se tiver mais de um, assim, que você entende que seja principal, ou quais são, né, os principais pontos, os principais como é que eu posso dizer, motivos, né, de angústia hoje do povo, principalmente do povo que está, graças a Deus, procurando terapia, né, porque tem aquele povo também que não procura, tá morrendo engasgado lá, né, de tanta angústia, mas não dá um jeito de achar alguém para conversar e tal. Vocês conseguem identificar, vocês como cientistas, vocês que estudam todo dia, conseguem identificar quais os principais motivos? Então, pastor Elber, como o pastor falou, são vários motivos, né? A gente procura investigar desde a infância, porque cada caso é um caso, cada pessoa ela é singular, e a gente precisa olhar, porque não é porque o paracetamol dá para mim que eu vou ofertar para você e de repente você é alérgico aos componentes lá, né? Então, ou de pirona. Então, às vezes a gente passa dizendo que dando as mesmas receitas, muitas vezes a gente vê na questão popular, né? Mas a realidade é que a gente precisa saber pela pessoa através do relato, ela precisa nomear. Mas como questões principais, a gente vai observando o seguinte: o acúmulo de tarefas, a correria do dia a dia, o anseio de conquistar, de ser obrigado a conquistar, vão causando algumas questões dessas, né? Vamos trazer, eu falei que nós conversamos sobre angústia na questão da pandemia. E o que estava causando angústia ali? Interessante, porque tempo é o que mais a gente tinha. Tivemos que ficar todo mundo preso dentro de casa, né? E aí o não saber o que ia acontecer, a sensação de engano, porque falaram que era uma semana, 15 dias, depois foi aumentando, aquilo foi gerando o mal-estar, a dificuldade, como que lidar, porque no primeiro momento foi tranquilo, vou descansar. Daqui a pouco veio as contas que não paravam, começaram a vir as dificuldades, e aí você teve que dar conta de tudo isso daí. E como dar conta? Então veio a angústia, aí veio as perdas, tudo isso daí. O que mudou de lá para cá? E é o que a gente precisa estar atento. E o que trouxe a mudança de lá para cá é que voltamos à normalidade, voltamos às correrias, e agora uma correria intensificada, porque a fala de muitos eram, né, e ainda é, aqueles que tiveram perdas, principalmente comércios que não conseguiram se manter depois de tudo isso, agora tem que correr em dobro, e aí vem um acúmulo de tarefa, acúmulo de coisas. Então, qual é o momento que a mente está descansando? Né? Não estou falando descansar de dormir, porque muitas vezes, enquanto você está conseguindo dormir pelo cansaço do físico, a mente não funciona. E o que acontece com muitas pessoas? Um dos sintomas da angústia também é a insônia. Então ele deita tentando descansar e não consegue. Por que ele não está conseguindo? O que produziu durante o dia? Ou o que ele deixou de produzir durante o dia, e isso tem causado angústia. E da mesma forma, na sua palavra é muito importante quando falou sobre criança. Quantas vezes nós passamos essas angústias para os filhos, trazendo essa pressão para eles do que eles precisam conquistar, do que tem que fazer, como tem que fazer, e eles quase que não podem errar, tem que acertar de primeira. Quando é que nós acertamos de primeira, né? Tentamos, investimos, trabalhamos, corremos atrás, mas quando que nós acertamos de primeira? Então, muitas vezes, e muitas angústias vêm desse momento do medo que surge, de não conseguir, de não conquistar. Todas essas coisas podem estar ali naquele meio. A questão toda a gente precisa investigar, mas a vida acelerada tem sido um dos fatores. Muito bem, são 10h12 em Brasília, 10h12. Bom, nós estamos conversando já ao vivo com o Dr. Ignaldo Pinheiro, que é o psicólogo clínico que a gente conversa aqui toda quinta-feira, não é? E obrigado, Dr. Ignaldo, mais uma vez aí, claro, pela sua participação aqui junto com a gente. E para você que quer mandar suas perguntas também, 11-930-030316, esse é o nosso WhatsApp para você mandar aí o teu alô, o teu recado, tá bom? Bom, e claro, a gente não vai estar identificando ninguém. Você pode fazer suas perguntas
perguntas e a gente não vai estar identificando ninguém. Fique à vontade. 11 9 3003 0316. Doutor Aguinaldo, e a gente vê que hoje o tempo tá tão assim esquisito, né? Que a gente vê que tá atingindo crianças também, né? Tem uma faixa etária, assim, vocês conseguem identificar, e também os motivos da criança ou adolescente, né? Então, na questão da criança, a gente vai identificando à medida que a situação surge na escola. E olha, os nossos parceiros, né, os psicopedagogos, orientador educacional, né, os professores que estão ali lidando com essas crianças, então vivenciam essa agitação, o que está acontecendo. E outra coisa interessante, outro fato interessante, é que numa sala são diversas pessoas. Então ali você pode ter pré-adolescentes, juniores, né, que estão vivendo uma situação de angústia por questões familiares, por questões de falta de recursos, outros por exigência dos pais. Então, assim, a gente vê muitas dessas circunstâncias, e outros pelo medo de decepcionar, né? Muitas vezes nós não assumimos, às vezes a gente vai conversar com alguém quando ele é adulto, né? Às vezes ele não quer assumir aquela situação de que ela queria agradar o familiar, queria que desse certo, mas não deu, está sendo difícil, tem algumas limitações, recursos que não tem. Então, muitas vezes essas angústias vão surgir. Então, dizer de faixa etária, ela vai variar muito, né? A gente encontra na questão do adulto, por causa do trabalho, por causa das angústias, por causa às vezes do absenteísmo, às vezes, ou melhor, quando eles começam a faltar mais no serviço, e aí precisa ser cuidado. E a criança é quando o assunto está ali, mas o adolescente, o jovem, ele tenta segurar bastante a barra, né? Ele vai, tenta, acha que não deve se expor, ou ele tem um grupo de amizade deles. Então, em todas as faixas etárias, a gente vai perceber a dificuldade de falar em termo de criança, é porque quando é identificado na escola, e o orientador pedagógico pede para os pais chegarem, poder conversar, muitas vezes o pai, os pais se sentem ameaçados, né? Porque foi falar que o filho está com um probleminha, né? Na realidade, o pai está falando, olha, ele está deixando o orientador está dizendo, olha, ele está deixando de produzir, quais os sintomas que ele tem apresentado, às vezes chora muito, e aí a gente precisa investigar, saber o que está acontecendo. É algo que está acontecendo na escola? É um bullying? É algo que está passando ali, o medo de passar por algumas circunstâncias, situações? Ou é em casa? Por isso que chamam os pais, os capelães, quando tem a escola, um capelão ajuda muito também, e aí as formas que a gente trabalha é justamente trazer esse momento investigativo para poder saber qual a origem, o que está acontecendo, da onde vem aquela situação e por que aquela criança ou aquele jovem ou aquela pessoa está sentindo aquele mal-estar. Então, trazendo ali o que né, se você for pesquisar, é aberto sem problema algum, né? Então tem ali que a angústia, ela é uma situação psicológica caracterizada por conjuntos de sintomas, né? E aí eles surgem em alguma situação, e é por isso que a gente está falando aqui. Qual é a situação que está trazendo ameaça, que está trazendo angústia? É o medo da perda de alguém? É algo que você está vendo que vai acontecer, mas ainda não aconteceu, e aí vem a ansiedade, porque a ansiedade traz angústia também. E aí vem os sintomas, as reações, e aquilo vai trazendo como constância, né? Uma constante dor, um constante sentimento, né? E aquela preocupação excessiva, a irritabilidade. Essa parte a gente não vê muito na criança, a preocupação, mas às vezes a gente vê uma tristeza. E aí, até essa criança, que ela possa falar do que ela está vivenciando, então psicólogos especializados que trabalham com crianças vão trabalhar de forma lúdica, e ela vai acabar demonstrando o que tem angustiado, o que tem entristecido.
E um dos sintomas que a gente vê muito e tem falado sobre angústia, sei que o pastor já vai perguntar, um dos sintomas, eu coloquei aqui, né, tem alguns, mas um deles tem sido a tristeza constante. Então, às vezes a gente encontra com pessoas, pastor, que chega pra gente e fala assim que tá ali com um sentimento ruim, um sentimento estranho, uma tristeza, o humor mudou, né? Não é aquele momento, e aí o que vai sendo precisando ser investigado, não é aquele momento que é hoje eu amanheci com uma sensação ruim, acho que vai acontecer alguma coisa. Não é só isso, porque aí passa o dia, a família está tudo bem, não está acontecendo nada. Mas tem pessoas que têm uma tristeza constante e ela não consegue nomear de onde vem essa tristeza. Por quê? Foi algo que aconteceu, ou medo que vem a acontecer. Então, conforme o pastor perguntou, varia muito, né? Porque a criança, quando é identificada, muitas vezes é pela escola. E os pais, às vezes, não querem admitir que o filho está passando por aquele momento, até mesmo porque tem aquela sensação de culpa. Será que eu sou culpado disso? O jovem costuma segurar mais a barra. E o adulto, geralmente, é quando começa a se afastar do emprego e tudo, a gente começa a perceber ali que ou é um burnout, tudo isso a gente vai investigar, precisa ser investigado, pastor. Muito bem. Deixa eu baixar o meu retorno aqui, doutor Guinaldo, que estava um pouco alto. Okay. Doutor Guinaldo, assim, e acaba isso, né? Eu estou falando aí, e acaba isso virando hoje um dos. As pessoas dizem muito que hoje um mal do século seria um dos, né? Mal do século, e esse tá assim de nível mundial e de uma forma muito braba mesmo, é a tal da depressão, né? Então, assim, e a depressão a gente sabe que ela não é uma coisa isolada. A depressão como você muito bem falou, são várias causas que podem trazer, né, a depressão. E a angústia, eu acredito que acaba sendo um dos sintomas, né, da depressão. E só que assim, eu acho que todos nós já sentimos angústia, né? Você às vezes passa por um problema, por um ente querido que adoece, né? Eu lembro que quando a minha mãe teve acho que não lembro se 2022, eu acho que foi 2022, ela teve um AVC, né? Então assim, quando eu fui daqui pro Pará, porque ela estava internada na UTI e tal, eu fui daqui para lá com uma dor no peito, né? Você não tem vontade de comer, você não tem vontade de nada, né? Você só fica pensando, meu Deus, poxa vida, como assim? E quem é crente ora, quem não é crente ora também, né? Quem pede ajuda pros outros. Quem é ateu também tá dizendo, ó Deus, se tu existe, por favor, né? Então é assim, e aí aquela dor no peito, aquela sensação horrorosa, né? Então assim, eu lembro que essa foi uma experiência e eu sei que isso é a angústia, né? Às vezes até que você quer chorar e não consegue, né? De tão pressionado que você tá e tal. E então a gente, eu queria saber o seguinte, doutor Aguinaldo. Só que para algumas pessoas isso acaba sendo por muito tempo, porque ela sofre uma angústia por uma falta de perdão, por uma injustiça que foi cometida com ela, né? Ou acha que ela está sendo, ou talvez ela ache que ela está sendo injustiçada, né? Ou uma doença que veio e ela está revoltada porque essa doença veio, né? Ou sobre ela, ou sobre um parente, ou sobre um filho, ou sobre o pai, ou sobre a avó, ou sobre ela também está ali, enfim, tem várias razões. E só que eu entendo que eu acho que esse sentimento que você, né, está ali tendo, eu acho que isso pode trazer algum tipo de prejuízo para o teu corpo, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Eu não sei se o senhor já teve essa oportunidade de estudar mais profundamente sobre isso. O que pode causar a pessoa que se submete a ficar muito tempo sobre a angústia, né? Sobre essa pressão, né, horrorosa que é a tal da angústia. Então, em pouco espaço de tempo, né? O pastor já deu um spoiler ali quando acontece aquela angústia que é natural, aquela sensação, quando o pastor falou sobre a dor, né? A sensação de aperto no peito, a garganta parece que está travada, por conta e ao mesmo tempo a ansiedade entra aí nesse meio de que
se vai dar tempo de chegar, se aí naquela hora até o avião parece que anda devagar, voa devagar, né? Porque o tempo parece que está correndo e você está vivendo aquele momento, mas quando você chega, aquele é um processo da angústia que você está vivenciando, e quando você chega e tudo é resolvido, e você vê que realmente aconteceu, mas teve como recorrer, teve como procurar ajuda, tem às vezes, fica algumas sequelas, mas você pode dar continuidade na vida, na história, aí você rebaixa, você acaba aquela sensação. O problema maior, que é aí o que o pastor falou, e a gente encontra às vezes casos de pessoas que estão há muito tempo com pensamentos negativos, insônia e principalmente uma tristeza em que ele não sabe, essa pessoa não consegue naquele momento dar conta disso. É uma prisão que ela está vivenciando e realmente o organismo vai reagir, ele vai trazer os reflexos daquilo que o seu corpo, que a sua mente está comandando ali, do que está vivenciando. Então vem esses sintomas, e os sintomas que precisam ser trabalhados. Imagine uma pessoa que de 24 horas por dia, ela na parte de 20, ela está ali naquela tristeza profunda. 4 horas a gente pensa que ela estaria dormindo, mas ela está tirando um cochilo, às vezes muito menos do que isso, e a mente está trabalhando o tempo todo. Então ela fica, pode se tornar improdutiva no trabalho, a fadiga ela é grande, né? A angústia vai trazendo então muitas vezes depressão, que pode ser um dos sintomas também, porque ela não consegue resolver as coisas do dia a dia, perde o prazer da vida. Imagina uma pessoa triste o tempo todo, ela vai ser, a gente fala assim, aquela pessoa, e talvez você já tenha encontrado alguém, quando a pessoa fala assim, é difícil conversar com fulano porque aquela pessoa é muito negativa, tudo dá errado, tudo é ruim, nada tem, não consegue ter um olhar, e realmente aquela pessoa, ela não está conseguindo ter um olhar para a vida, um olhar de prazer, e às vezes ela vai colocando, e esses são os riscos, porque ela vai se depreciando tanto que ela não consegue ter sonhos, e uma vez não tendo sonhos, perde os objetivos, perdendo os objetivos, perde a sua perspectiva. A pergunta ela vai se perguntar, o que eu estou fazendo aqui? E olha quantas coisas que pode acarretar. Então a gente vê muitas vezes pessoas que tentam tirar a própria vida por causa disso, aquela tristeza, porque ela acha que o alívio vai ser esse. E na realidade, o que ela precisa é descobrir qual foi a raiz disso. Como que aconteceu isso? Procura o médico, procura os clínicos para trabalhar toda a questão fisiológica, toda a questão física, né? E biológica, trabalhar isso daí, e depois continuar também buscando ajuda numa psicoterapia. Um psicólogo vai ajudar a caminhar, trazer o autoconhecimento, e muitas vezes quando a pessoa se deixa, né, ela procura vivenciar o processo, ela pode descobrir essa raiz, até mesmo uma raiz de amargura lá atrás, que ela está presa. Não é que ela até acha que ela pode perdoar, mas não quer perdoar, né? Por que eu vou fazer isso? E aí vai vivenciando todas essas dores. Pensa em relação a isso, né? Pensa em relação àquela pessoa que se torna persecutória. Agora a vida dela é tão difícil que todo mundo olha para ela de olhar diferente, o patrão não dá oportunidade, ela não consegue alcançar as coisas, desiste facilmente das coisas que começa, que inicia, né? Então a gente vai vivenciando esses sintomas quando vai persistindo muito essa angústia. Muito bem, são 10 horas e 27 minutinhos, doutor Aguinaldo. Eu acho que chegou aqui, deixa eu só confirmar se chegou aqui algumas perguntinhas. Deixa eu só confirmar aqui. Tem um áudio aqui, eu não sei, eu vou liberar aqui o áudio, eu não sei se é uma pergunta, deixa eu ver aqui. Bom dia, pastor Welber. Sou aqui de Rondônia, Feurandia, sou da Primeira Igreja Batista em Teixeirópolis, Rondônia. Mandar um abraço aqui pro meu patrão atual, Rogério, e a irmã Vilma.
Tá certo. Nós somos da Primeira Igreja Batista em Teixeirópolis. Nosso pastor é Ezequiel Werneck. Bom dia. Ofereço toda a programação para todos aqueles que estão ouvindo. Falou, um abraço. Valeu, Riorandi. Deus abençoe. O Riorandi tava sumido. Bom rapaz. dia, pastor Welber. Opa, já foi. O Riorandi tava sumido, rapaz. E aí apareceu aqui, eu achei que era uma perguntinha que ele tinha, mas não, mas mandou um bom dia, tá valendo. Obrigado, querido. Deus abençoe. Vou oferecer a programação todinha pro patrão dele, que deve estar ouvindo também lá, né? Obrigado, querido. Deus abençoe. Mas muito bem, é isso. Se você quiser mandar a tua perguntinha. Pastor Welber. Pode Perdão, Pode falar. Pensando aí justamente nesse abraço que ele manda pro patrão, pra você ver a consideração, o cuidado, cara. E essas coisas são coisas boas, o coração tá leve, tá feliz aonde ele está. Ele tem ali, né, o cuidado e fala, olha, eu dedico a ele, dedico ao meu pastor, dedico a todos que estão ouvindo, e aí a gente mostra assim, uma pessoa que em um jargão popular, né, estar de bem com a vida ali, podendo estar livre da angústia. E aí, falando em angústia, é justamente isso que nós precisamos trabalhar, para que você consiga enxergar o outro, ver o outro, poder dizer um bom dia, poder se alegrar e dizer, ó, tô por aqui, precisando, a gente tá junto para ajudar. Maravilha. Então, como eu estava falando, é o seguinte: você que quer mandar aí a tua perguntinha, fica à vontade, tá? Você não vai ser identificado. Manda por escrito, se quiser mandar por áudio, também a gente aconselha não dizer o nome, só faz a tua pergunta e pronto, né? Mas aí, claro, você fica à vontade, se você é que decide. Bom, e o nosso WhatsApp 11 93003 0316. Doutor Aguinaldo, hoje a gente também percebe vários, vamos dizer assim, causas, como o senhor já falou, sintomas, né, que acaba levando a pessoa à depressão e tal. E aí, assim, eu acho que não tem como, né? O que nós temos que ter o cuidado, assim, eu tô falando por mim e como um ignorante dentro do meu axiologismo. O que nós temos que trabalhar, né? Que eu particularmente eu tenho esse, vamos dizer, esse preconceito formado comigo. O que nós temos que trabalhar é para que veio a angústia, eu tenho que trabalhar para que ela não continue e até mesmo não cresça, né? Porque pode, né? Isso pode me levar. A angústia é tão grande que às vezes tem pessoas que pensam em dar fim na vida, né? Então assim, eu tenho que trabalhar para que essa coisa não cresça, que essa coisa pare, né? Não avance. Aí a pergunta eu não tenho como evitar a angústia não, né, doutor Aguinaldo? Eu acho isso até um dispositivo do cérebro, de proteção do cérebro e tal, né? Eu acho que eu não tenho como evitar isso não, né? A vida nos proporciona várias circunstâncias em relação ao dia a dia. Quer ver um exemplo? Uhum. Vamos lá, praticamente há 2000 anos atrás, né? 2000 não, 1000, vamos colocar ali, momento a oração de Jesus lá próximo quando ele ia para o Calvário, quando ele seria crucificado. Na época nós estamos aí, ó, na semana chamada Santa, chegando aí, né? A paixão de Cristo. E aí, olha só, tem uma passagem que Jesus ele vai orar e ele ora tão intensamente que o seu suor se transforma em gotas de sangue. Ele sabia o que ia acontecer. Quem disse que ele não estava vivendo como homem, 100% homem ali, uma angústia tão forte pelo motivo do qual ele estava sendo levado ao Calvário, ele estava sendo levado a uma crucificação, a uma dor intensa. Então, a reação do organismo dele foi essa daí, e os cientistas vão falando cada uma do que aconteceu, o que o organismo desencadeou. Então nós vemos isso aí acontecendo em relação a isso. Você vai encontrar em outros textos, por exemplo, Elias na caverna, e ele tá lá, não quer mais viver. Então, assim, a angústia, ela geralmente vem por exemplo, no momento atual, alguma ameaça que eu estou vivenciando, pode ser por isso. Eu posso estar me sentindo ameaçado, posso estar inseguro, né? De repente eu me distraio aí numa viagem, ou não. Hoje você tem como programar tudo direitinho, mas aqueles que a gente vê em filmes, né, que a pessoa sai, acontece alguma coisa ali, ele fica, tem que dar solução para a vida dele, né? Quando você olha algumas histórias, quando a gente olha, por exemplo, imagine hoje
o que tem acontecido ao redor do mundo, essas guerras, os refugiados, qual a intensidade que cada pessoa está vivendo ali e os traumas que as crianças, as famílias vão vivenciando naquele momento. Então é um momento, sim, daquele momento ali de guerra, aquele momento de ataque, uma angústia muito grande, porque ele precisa dar conta da vida dele, há uma insegurança. Então não tem como viver. Aí nós falamos assim, mas aqui no Brasil, principalmente em Brasília, tudo muito bem, tranquilo, né? Mas quem disse que não tem angústia? Porque no dia a dia eu só preciso, e o que o pastor falou foi muito, é o que a gente trabalha no setting terapêutico, né? E é muito importante, é que eu preciso ter o autoconhecimento, eu preciso olhar para dentro de mim e eu preciso parar esse tempo para poder ver. Então muitas vezes a vida corrida, a vida apressada, as demandas que você precisa dar conta, as finanças que boleto você faz, né? A angústia que vem no final do mês quando o boleto tá batendo, né, na porta lá, né? Na verdade ele nem bate mais, né? Já vem pela rede social, tá ali. Mas como que você vai vivenciar isso aí? Aí é o planejamento financeiro. Para sair disso, qual é a forma? Então muitas vezes a pessoa está lá, meu salário é pouco, eu não consigo dar conta, e aí tem toda uma história, porque a demanda vai surgindo à medida que eu vou criando ela. Então viver angústia, nós precisamos agora saber assim, o que está me angustiando hoje, né? O dia a dia, e muitas vezes eu consigo resolver o dia a dia, e a questão toda é quando isso se torna crônico. Quando essa angústia ela já se torna uma patologia e a pessoa não consegue mais nomear, não está conseguindo nomear, então ela vai precisar de um momento de parar para cuidar de si, né? E outra coisa muito interessante, pastor Elber, que a pessoa chega no setting terapêutico, até o momento que ela consiga fazer o vínculo terapêutico, muitas vezes vai algumas sessões, vai a alguns encontros, porque ela nunca fala tudo aquilo, ela não chega de momento, ela fala, minha vida é um livro aberto, aí chega e despeja tudo, mas na realidade ainda tem alguma coisa ali, ela faz um rodeio, e aí quando muitas vezes o fator de angústia está ali porque num fato passado da sua infância, da sua história, um abuso sofrido, e ela não consegue lidar com isso, tem sido essa dor. Isso quando a gente vai trabalhando a história da pessoa. E tem outras questões que são aquele momento, assim, aquela preocupação demasiada do que vai acontecer. Ela resolveu tirar um tempo, mudou de lugar, mudou de país, e agora ela está preocupada com quem ficou lá para trás. Então, assim, tudo isso vai sendo vivenciado. E o interessante é que nós escolhemos. Nós fazemos as escolhas. Não escolhemos a angústia, mas em muitas das nossas escolhas a gente acaba de um certo tempo recebendo esse pacote que a gente não queria. Muito bem. Doutor Aguinaldo, chegou aqui uma pergunta que não tem a ver com o nosso assunto, né? Mas não tem a ver assim. A pessoa fez uma pergunta no tocante a uma outra coisa, até assunto que a gente tratou na semana passada aqui, mas que eu acredito que a família acompanhando acaba se angustiando pela ansiedade de saber do que se trata. Então, vamos lá. A pessoa está dizendo o seguinte: bom dia, pastor Welber, bom dia, doutor Aguinaldo. Eu tenho um sobrinho de 8 anos, mas ele não fica quieto. Ele pega um pincel velho e brinca como se estivesse com amiguinhos. Aí ele fala, ele conversa, ele ri, ele grita, né? Eu acho que ele deve ter algum transtorno. Ela falou, ele é inteligente, mas muitas coisas ele não entende. E o desenho que ele gosta no celular é uns desenhos, ela escreveu aqui Roblox, não sei o que é isso, mas ela falou isso, não sei se o senhor vai identificar. Aí ela falou assim, eu nem sei falar esse nome. Muito menos escrever, né? Ela falou, nem sei falar esse nome, então por isso que ela achou mais ou menos e mandou aqui do jeito que se pronuncia, né? Que ela acha que pronuncia, então eu particularmente também não conheço, viu, amiga? Aí ela falou assim, ó, aí ele abraça a gente, ri do nada, aí ela tá perguntando, será que é autista? Será que ele é autista? Aí tá agradecendo, Deus abençoe, e é isso. E aí, doutor Aguinaldo? Aí eu falei assim, isso acaba gerando na família, né?
eu acredito, também angústia, né? Agora, claro, ela fez a pergunta, será que ele é autista? Eu vou deixar o senhor responder. Então, o problema todo que a gente o que a gente vai tentando é diagnosticar as pessoas. Procure. Para dizer que é autista, nós conversamos ali com a é um caminho longo, Gomes, né? Você viu que a experiência dela, né? É um caminho longo, né? Para você descobrir se a pessoa é autista ou outra coisa, né? Sim. Então, e é investigativo e tudo Exatamente. isso ali. Agora a questão é, essa criança, ela interage com mais pessoas? Ela tem oportunidade, porque também a gente vive numa sociedade que muitas vezes a gente deixa trancados os filhos dentro de casa interagindo com a máquina. Exatamente. E aí eu procurei aqui rapidamente, né? E aí eu vou ler aqui o resumo que eu trouxe aqui da internet. Olha só, na plataforma do Roblox, a ideia geral é ter um avatar e interagir com as experiências criadas por outros usuários, além de inventar as suas próprias. É como uma vida paralela com um personagem controlado pelo jogador. É uma realidade virtual, mesmo como os outros tantos jogos do tipo. Aí vai falando lá em relação a isso. Então, mania de criança. Então, assim, olha só, a gente deixa a criança no celular, a gente está eu, por exemplo, não conhecia. Quando o pastor falou, já peguei aqui o celular para pesquisar, que são coisas que a gente precisa estar interagindo. Então, a primeira coisa que ela precisa fazer, tenta entrar no mundo dele, tenta conhecer, né? E aí, observar assim, que existem momentos diferentes. O que aconteceria se não só essa criança, não só ele, mas assim, um grupo de crianças estivesse no lugar, de crianças, né? Estivesse no lugar onde não tivesse acesso nenhum à internet, não tivesse celular, como nós vivenciamos lá no passado. O que ele ia criar? Será que ia conseguir interagir com os outros? Então, muitas vezes, os pais ficam angustiados por ver essas atitudes das crianças. Mas o que foi feito? Esse caminho foi trilhado, foi ensinado. Para que ele me deixe mais tranquilo, então toma o celular e ele vai brincar ali com o celular. A mente da criança, ela é muito ágil, né? Ela está em formação e ela consegue assimilar muito mais do que nós. Quer ver? Vamos parar para o nosso tempo aí. Talvez o pastor Elber não passe por isso, né? Mas assim, quando você vai pegar algo para poder, principalmente na parte da tecnologia, a gente pede para o mais novo, dá uma lida aí, olha pra gente aí, pega. Nem lê o manual, já entrega na mão da pessoa ali, de uma criança, e ela traz tudo para você e fala de um jeito que a gente não consegue entender. Fala, eu não consigo entender, aí chama a gente de velho. Ainda passa o bullying ainda pra gente aí, não tem como. A realidade é o que essa criança tem vivenciado. Então, muito obrigado pela sua participação aí, né? Mas faça isso. Tenta entrar no mundo dela, pergunte o que é, como que é, né? E aí vai interagir isso. A gente fala hoje, né? Por exemplo, muitas pessoas, hoje já é comum quando se fala em avatar, né? Mas a primeira vez que eu fui saber uma coisa de avatar foi vendo um filme. Aquele filme Avatar, que é um personagem que vai, né, hoje você faz a figurinha, você escolhe o seu avatar e vai trabalhar, então você vive num mundo paralelo. E olha que coisa interessante, a pessoa que tem um transtorno de se eu não me engano, de esquizofrenia, né, a gente vai trabalhando isso também, muitas vezes vive num mundo paralelo. Lembra daquele matemático, né? Uma mente brilhante? Sim. Ele tinha e vivia naquela ocasião, naquela história, um mundo paralelo. Então essa criança não está vivenciando isso. Eu não posso dizer que ela tem um transtorno. O que ela tem é um investimento que foi feito nela. Esse investimento foi dado aparelhos e a tecnologia vai ajudando, vai fazendo, que pode ser muito bom, mas pode ser muito ruim. Tem que se equilibrar. Então o que precisa fazer? Entra no mundo dela, descubra, trabalhe com ela, brinque com ela, tenta aprender, sorria. Não, você não vai conseguir fazer o que ela faz, mas pelo menos você vai conseguir entender. Aí sim, poder dizer, olha, precisa desse direcionamento. Talvez ele precisa de conversar um pouquinho mais com o seu amiguinho. Muito bem. Doutor Aguinaldo, doutor Aguinaldo, a gente hoje eu já fiquei, né? Eu fiquei sabendo que tem uma
uma ideia, né, que estão querendo organizar, mas ainda não organizaram, e tá meio que surgindo já aí, vamos dizer que pode vir surgir amanhã uma grande comunidade, se é que já não existe alguém que já startou isso, né? Mas é como se fosse a geração sem tela, né? Uma criação de filhos sem tela. Porque o que está acontecendo hoje? Devido ao mundo globalizado, devido à correria, devido todo mundo correndo atrás de ficar bem de vida, devido às pessoas correndo atrás de dinheiro, de concursos, enfim, de se prepararem melhor para estarem, né, melhor posicionado na sociedade e tal. Aí a mãe corre pro lado, o filho corre pro outro, né? Hoje já virou modinha mesmo a escola integral, então o filho entra às 7 da manhã e sai 5 da tarde, 4 da tarde, né? Fica o dia todinho na escola. Quando chega a noite, o pai e a mãe estão ali cansados e não adianta, não vai ter paciência, nem disposição para lidar com aquele filho, né? E o que é que faz? A criança é uma criança, né? Um bebê às vezes tem 3, 4, 5 aninhos, 6, 7, 8, né, aninhos. Aí o que é que a pessoa faz? Alguns deles já têm até o seu celular próprio, né? E aí dá tela. Dá o celular. E o celular, como o senhor muito bem falou, é um mundo, é um mundo. Inclusive, tanto é que hoje a pornografia hoje está sendo acessada, se não me falha a memória, por criança. Hoje a maioria, né, mudou a faixa etária de acesso à pornografia. Antigamente parece que era 11, 12 anos. Hoje parece que a maioria hoje já é com 8 anos de idade. Por quê? Porque tá ali com um telefone na mão, né? E o telefone, você abre um YouTube da vida, vira e mexe tem uma sugestão. Você abre um Instagram para ver os videozinhos, vira e mexe tem uma sugestão ali, né? A criança vê aquilo lá, o cérebro é uma esponjinha que está ali para absorver. O que é isso? Pum, vai abrir. Aí ela, beleza, teve acesso. Ou então um amiguinho na escola. O pai não conversa, a mãe às vezes não tem tempo para conversar também, porque estão na correria do dia a dia e botou isso como às vezes, né, com uma prioridade igual a de criar o filho, ou às vezes até maior, né? E aí ela acaba fazendo o quê? Dando telas, né? Dá o melhor telefone, o melhor tablet, né, e tal, e aí fica aquela loucura. Só que hoje está começando a se levantar uma galera aí, né, que dizem que vão criar os seus filhos sem tela, né? Como era antigamente, né? Por quê? Porque as crianças a gente pega um garoto desse aí de 10 anos para eles mexerem no celular, meu Deus do céu, os moleques são uns mini hackers sem ter feito um curso, não é? Sem ter feito um curso, eles descobrem, eles mexem em tudo, né? Agora você imagina, outro dia ouvindo, acho que eu já até comentei aqui contigo, outro dia ouvindo um psicólogo dando uma palestra, eu acho que ele estava até com a Márcia Doneda, se não me falha a memória, um cara bem novinho, né, e tal, ele falando que hoje existem várias redes sociais que nós pais não sabemos, não sonhamos, né? Que os nossos filhos estão lá às vezes com pseudônimos, né, com nomes, né, particulares. Então redes sociais que eles navegam ocultamente, sem os pais nem sonharem. Para nós, quais são as nossas redes sociais? O WhatsApp, o Facebook, né? Então, o Facebook, né? Que mais? O Instagram, não é isso? É assim que a gente pronuncia às vezes, né? O Instagram, e que mais o outro? E é isso, a nossa rede. E eles não, eles têm bem umas 5, 6 redes sociais onde eles têm o nome deles normal e um nome fictício, onde eles navegam, alguns, né? Navegam seriamente e navegam ali, como diz o cearense, na fuleiragem, né? Então e isso é muito perigoso, né? Porque nós pais fazemos isso, nós às vezes, para não termos tanto trabalho assim, damos uma tela. E graças a Deus está se levantando uma nova geração aí que está dizendo, ó, é a geração dos filhos sem tela, da criação de filhos sem tela. Então, não sei se já tem alguma comunidade nesse sentido, deve ter, né? Mas eu vejo na minha igreja, tem uma galera que já tá assim. A minha filha, que tá aí pra ter neném já, acho que dessa semana não passa, né? Se Deus quiser, a nossa Elisa vai estar chegando. Então, assim, ela mesma já falou que vai ser, também vai estar fazendo parte dessa geração sem tela, né? Por quê? Porque tá muito, muito perigoso. Uma outra coisa, já eu quero
quero lhe devolver a palavra. Uma outra coisa que a gente vê hoje também, os pré-adolescentes, vamos dizer assim, né? Os jovens de 12, 13 aninhos estão se voluntariando por conta de conversas que eles veem às vezes desde os 10 aninhos, estão se voluntariando para serem homens bombas, garotos bombas, ou então ir lutar em algum desses grupos terroristas, né? E crianças que somem, crianças com 15, 16 anos que somem porque foram ao encontro de alguém, né? Por conta de... E é uma loucura isso daí. Então o que eu queria enfatizar é exatamente isso. No tocante a que a irmã mandou aí a dificuldade dela, né? É que hoje nós temos, graças a Deus, isso está acontecendo. Então, pastor Elber, não que no passado não acontecesse, né, de crianças sumirem, sequestros, mas você tinha aquele momento de conversa com a família, um momento de encontro. É muito interessante pensar na questão do viver sem tela, ou eu não sei o quanto que conseguiria, ou o quanto que se consegue, mas assim, tudo tem seu tempo. A realidade é qual é o tempo que é necessário a pessoa ter e fazer parte, que ela vai precisar fazer parte da tecnologia, vai ter que investir. Então, o que se precisa trabalhar muito no autoconhecimento, autoconfiança, trabalhar em relação a tudo isso dali, porque o ser humano não tem como, ele quer o novo, ele quer dar quer viajar, né? Quer navegar por mares diferentes, né? Não tem como. E a rede social, ela estimula. Então a gente observa assim, hoje tem muitas pessoas que estão focados, entendendo que como usar, são técnicos em TI, engenharia, trabalhando, a inteligência artificial vai chegando, mas o relacionamento, ele é fundamental, né? Então nós temos duas áreas, porque aqui a gente está falando daqueles que estão investindo na tecnologia, mas aí observa, você vive, e voltando para o tema aqui, angústia, por exemplo, a pessoa compra um celular aí de 4, 5, 8 mil, 10 mil reais, e aí ela tem que fazer o seguro, ela não pode andar tranquila, então olha quantas angústias, quando te pergunta, será que a gente consegue escapar? A gente entra nela, né? Tem pessoas que trabalham, né, constantemente, viajam e tudo, ela precisa realmente, e ela não está ali só com um celular caro, ela está ali também com o celular, ela está com um notebook, ela está com um tablet, ela está com várias, o que é necessário para ela ali. Em contrapartida, ela está totalmente insegura, vivendo angústia, porque ela vai ter que passar em algum lugar, porque na nossa sociedade nós temos aqueles que têm e aqueles que não têm. Os que não têm vão tentar ter. Então, isso que a gente vai observando. Agora, o que vai se trabalhando muito? A gente trabalha, por exemplo, no setting terapêutico, a gente trabalha com clínicas que tem a questão da drogadição. E aí a pessoa, pelas influências, por ver o diferente, ela entra numa vida de drogadição. E aí, pastor Elber, não existe faixa etária, não existe a questão da idade, porque quando a gente fala nas cracolândias da vida que existem aí, a gente encontra de criança de 8 anos a também idosos de mais de 60, 70 anos. Você encontra tudo lá. Como aconteceu? O que levou a isso daí? E aí você olha assim, o que um pai, uma família está vivendo angústia, muitas vezes até dentro da igreja, ela não quer falar, ela não pode falar, porque vai ser medo de ser criticado, medo de falar assim, você não tomou conta do seu filho. Que enquanto nós estamos falando na esfera da angústia causada pelo excesso de trabalho, por aquele que tem, por aquele que está vivenciando, nós temos aqueles que estão vivendo angústia porque o filho se perdeu, ou a filha, e quando eu falo se perder, assim, ela enveredou por um caminho em que começou a sumir as coisas dentro de casa. Tinha tudo de bom, mas assim, um celular aí de 8 mil reais, ele vai ser passado por um custo mínimo aí só para a pessoa consumir. Então nós precisamos nos alertar, porque a gente vai encontrar todas as pessoas, e a angústia muitas vezes ela está na situação de que a pessoa teme em abrir a boca e em falar do que está acontecendo. Então está vivenciando angústia. Então, para tratar a angústia, a gente precisa então entender qual é a causa.
precisa buscar resolver a causa. Não adianta eu sentir febre e tomar um antitérmico, tomar uma medicação para abaixar a febre e depois não procurar saber que aquela febre está sendo uma reação do organismo por uma inflamação que está acontecendo. Algum vírus, alguma coisa que aconteceu. Então, a angústia, eu preciso saber, ela pode ser resultado de coisas passadas. Por isso, muitas vezes, os sintomas vão parecer com a depressão e pode também estar juntos, associados, como também o medo do futuro. Então, esse processo de autoconhecimento, esse processo precisa ser trabalhado. Geralmente, eu falei da tristeza. Aquela pessoa que vive a tristeza constante, ela pode até ter medo de não conseguir, mas qual foi a decepção que ela vivenciou? Qual o medo que está ali dentro daquele peito ali, ardendo, que aquilo está incomodando? Então, precisamos estar atentos e é interessante a gente falar assim, igual falou, vamos viver numa geração sem tela, mas vai viver sem angústia? Não, somos seres humanos, temos sentimentos. E aí vai viver a angústia de que muitos pais, se nós olharmos bem, o que acontece? Muitas vezes vivemos aquela culpa, sentimento de culpa, de que eu não posso dar, e nós vimos isso, né? Vamos olhar agora ali depois, como hoje é híbrido, né? Hoje tem o EAD que se espalhou bastante, é muito importante, que isso auxilia muito também no alcançar metas, né, de estudo, de conhecimento, mas aí tem aquele pai que fala assim, eu não tenho recurso. E nós encontramos, pós-pandemia, pais angustiados porque os filhos não se adaptaram, não tiveram recursos e se sentiram desprezados, né, minimizados, ou vamos dizer a palavra, elas se sentiram uma pessoa que não teve recursos. Quando retorna para o meio da sociedade, os outros avançaram, os outros conseguiram. E aí a gente vai vivendo tudo isso aí. Então a angústia, ela permeia, se você não tomar cuidado. Quem é você? O que você conquistou? Você parar para o seu filho e falar, olha, hoje eu não tenho esse recurso, vamos trabalhar para isso. Conversar, poder dialogar. E ele não se sentir menor do que os outros, isso é importante. Ele fala, hoje eu não tenho, mas eu tenho como trabalhar, como investir. E o jovem aprender e estudar. Então eu preciso acompanhar, né? É necessário estar acompanhando, auxiliando esse processo de autoconhecimento, vivenciando tudo isso aí, pastor Elton. Então são várias circunstâncias, várias faixas etárias. E aí imagine aquela criança, ou jovem, um adolescente, que tem menos recursos, mas ele se envolve, ele vai se aproximando daquele que tem mais. E o que está vindo dali? E o confronto que ele vai ter dentro de casa depois com os pais. Eu falo, ó, você não vai ter. E ele vai falar assim, meu amigo tem, mas você não é ele. E aí ele vai te dar vários motivos de que ele está ficando atrasado por sua culpa. Olha como é que a gente tem que lidar com toda essa circunstância. Então, hoje, precisamos ter limites, o que não tinha, que sempre nós tivemos, né? Às vezes parece que os limites vão sendo as fronteiras quebradas. E aí é conseguir sentar e falar. E às vezes nós, pais, nos angustiamos porque precisamos falar sobre coisas e assuntos com nossos filhos e temos medo. Por que o medo? Porque eu também não aprendi, porque meu pai não me falou isso, não falou comigo, né? Então, como que eu preciso lidar? Viver a vida é uma arte. Doutor Aguinaldo, uma outra coisa também no tocante à angústia, a gente vê também que tem pessoas que têm esse problema e aí acabam se automedicando, né? E com isso vai, como a gente chama, aquele famoso empurrando com a barriga, né? Vai empurrando com a barriga o problema e tal, e isso depois pode virar uma bomba. Além do mais, a automedicação também tem consequência, né? Porque normalmente quase todo remédio que você toma, ele traz sobre o seu corpo alguma consequência. Só que às vezes a pessoa está tão focada em tentar resolver um problema urgente que ela nem lê a bula, vamos dizer assim, né? Porque ela está se automedicando, não foi o médico que receitou, né? Ela mesma se automedica, então assim, ela não lê a bula de remédio. Quem é que lê bula de remédio, né? São raríssimas as pessoas. Então assim, e aí ela acaba fazendo isso, e com isso acaba protelando, e isso também é um perigo, né, doutor Aguinaldo? Exato. Não só essa questão da automedicação, enquanto o pastor falava sobre isso aí, eu estava pensando, e deixo aqui a pergunta para você que já entrou numa farmácia, nessas grandes redes de farmácias aí, trabalhando hoje, né?
Nós temos até distribuidoras, né, de medicações que na realidade eles têm que mandar para essas farmácias, mas quando você entra ali para buscar um medicamento, quantas vezes você está com a sua receita na mão que você passou ao médico? A não ser que seja uma medicação controlada que você precisa passar, mas você chega ali e é induzido, né? Você é estimulado, não vou falar induzido, estimulado. A forma que você caminha ali, vê tudo oferecido ali. Eu já estou acostumado a tomar um remédio para dor de cabeça, então você já está ali, você mesmo já pega e não precisa do atendente, do farmacêutico que está ali, você já vai fazendo isso. E a gente vai vivenciando isso. Como é você entrar numa farmácia? Não estou sendo contra as redes de farmácia, cada um tem as suas formas ali, mas é você, como pessoa, conseguir chegar até o caixa somente com a medicação que você colocou nas suas mãos, que estava na receita. Então a gente é estimulado a tantas coisas e às vezes ficamos até angustiados, porque no final é tão fácil de você, eu preciso disso agora, eu preciso, mas será que você precisa mesmo? Ou você só precisa daquela medicação em que o médico passou para você fazer o cuidado seu, para você trabalhar. Então, quando o pastor traz essa questão da automedicação, às vezes eu estou sentindo aquela dor, estou sentindo aquele mal-estar. Qual foi a última vez que você buscou tratar a sua angústia fazendo exercício, buscando a terapia, observando a sua alimentação, né? Uma atividade física regular, né? De você poder trabalhar? A gente quase não está tendo tempo, porque você precisa fazer muitas coisas. Então, trabalhando na meditação, autoconscientização, né? Vivenciar essas questões são importantes para poder trabalhar e buscar realmente a terapia para saber assim, por que essa angústia? Isso está persistindo? Não é algo que aconteceu por causa de uma viagem que você vai ter que fazer, que está ali junto com a ansiedade, mas é algo preocupante, algo que você tem que resolver de última hora, que surgiu, e aí a gente quase não tem uma vida separada, trabalhada para poder ter os recursos, né, o provisionamento antes. Não que as surpresas da vida não vão acontecer, acontece, né? Mas o quanto você tem cuidado. Então, essa questão da angústia, igual nós temos observado, né, visto, ela pode ser trabalhada. Se tem sido algo crônico, se tem sido algo que tem tirado a sua paz, deixado você com insônia, com falta de ar, com aquela sensação que o seu organismo agora está dando sinais. Tensão muscular, falta de ar, insegurança, dor de cabeça constante, aquele desassossego, né? Tudo isso está acontecendo. Então é hora de trabalhar, de investir na sua vida, buscar fazer isso. Então, assim, ficar longe da tela, lembrando aqui, pastor, ficar longe da tela com uma boa atividade física. Qual foi a última vez que você sentou e conversou, jogou papo fora? Não é conversa sobre trabalho, sobre compromisso, não. Mas que você foi ali, poder conversar com alguém. Às vezes a gente vai eu vou marcar. E aí, na verdade, você vai ter que marcar muitas vezes com um terapeuta, com um psicólogo, para poder colocar para fora, para vivenciar. E muitas vezes são coisas que a gente vai guardando dentro da gente. Então, eu estava até falando aqui, pastor, lembrando, né, mais uma vez, a gente entra nas redes, seja farmácia, supermercado, onde for, mas até você chegar no caixa, olha quantas coisas que a gente acaba pegando, porque já que está ali numa facilidade, né, sem estar naquela lista, sem estar naquela receita, né? Você vai até o caixa, tem um doce, mas você não pode porque você é diabético. Então você acabou de comprar um remédio, mas tem um docinho que é para o diabético. E aí você gasta um pouquinho mais. Então, assim, como que eu estou sendo estimulado? Eu preciso ser crítico também em relação à minha vida, à minha saúde e ao que está à minha volta. O que me chama a atenção? Então o processo de autoconhecimento é para isso. Para eu saber quem eu sou e trabalhar justamente isso aí. Nesse meio, eu estou vivendo uma angústia, uma tristeza profunda. O que causou essa tristeza? Será que tem alguma coisa que vê que eu estou escondendo? Escondendo não. Eu joguei para o esquecimento, está lá, mas foi da minha infância, da dura vida que eu tive, né? E aí, ou de muita facilidade que eu tive e eu não soube aproveitar e agora não tenho, né? Tudo isso vai vivenciando. Então, o processo é o viver, pastor Elber. Não tem como eu falar assim, não, eu vou vivenciar isso aqui para eu não ter. Vai ter, né? Em algum momento. Porque são sentimentos que vão aparecer, que vão eclodir ali.
tá ali sendo reverberado na mente, né? Às vezes faz aquilo, fica martirizando ali. Às vezes a questão da autoaceitação que está faltando ali, de você conhecer. Então eu preciso fazer como o pastor falou. Primeiramente, parar, buscar conhecer qual é a causa. E muitas vezes eu não estou sabendo como. E também, às vezes eu não vou querer, às vezes eu até sei, mas eu não quero assumir essa causa, porque diz respeito a alguém que eu amo muito. E aí eu preciso estar atento, ser sincero com isso, né? Ser sincero com esse sentimento, para buscar essa cura e esse alívio. Muito bem, estamos com o nosso No Divã da Rede. Toda quinta-feira nós temos esse encontro marcado aqui com o querido doutor Eginaldo Pinheiro, que é psicólogo clínico, pastor também, né? E está com a gente aqui toda quinta-feira. Hoje a gente tratando sobre o tema as angústias, né? Porque eu acho que a angústia não dá nem para ser no singular, né, doutor Eginaldo? Porque assim, apesar, né, se nós formos destrinchar aqui o trem, né, o nome é angústia, né? Mas a gente acaba querendo colocar no plural porque são vários tipos, né, de angústias. Mas vamos lá. E, doutor Eginaldo, já indo aqui, caminhando para o nosso encerramento, a outra coisa que eu queria comentar e perguntar também para o senhor, hoje o único remédio, né, para esse sentimento, para essa situação, é de fato um acompanhamento terapêutico, né? Eu acho que não existe você pode até tomar um calmante, né? Você pode até tomar um relaxante e tal, só que existe um problema, né, que precisa ser resolvido, que é o que está te gerando esta angústia, né? Então assim, eu acho, aí o senhor vai me confirmar, o único meio de tratamento é terapêutico e às vezes até psiquiátrico mesmo, dependendo do caso, né? É isso mesmo, doutor Eginaldo? Sim, pastor Elber, olha só, quando eu vou percebendo que está alguma coisa errada, tá ali, quando o meu corpo vai aparecendo os sintomas. Muitas vezes vai estar junto com essa angústia a depressão ou a ansiedade. O organismo ele vai aparecendo e dando esses sinais e sintomas. Então a pessoa vai procurar um psiquiatra. O psiquiatra vai dar a medicação para que aquele sentimento, aquelas manifestações fisiológicas que o organismo está apresentando ali, que é causado emocionalmente, é causado por causa da psique, ele vai trazer o alívio. Mas geralmente o psiquiatra fala, olha, procure terapia, procure um psicólogo. Assim como o neurologista e tudo, ele vai trabalhando isso e fala, procure, porque precisa de um acompanhamento. Porque uma coisa é você tomar medicação para tratar os sintomas. E qual é a causa? Então eu preciso tratar a causa. E a causa vai ser muito também sendo trabalhado eu podendo falar. Às vezes eu não quero falar, eu tenho medo de falar, ou eu ainda não sei, mas é justamente, às vezes não quer se expor, porque a gente acha. Então, sete terapêutico é o lugar em que você pode chorar. Quantas vezes a gente está ali com a pessoa me desculpa, porque ela começa a trazer aquilo, ela vai falando que ela irrompe em choro naquele momento descontrolado, e ela fica se sentindo ainda culpada por causa disso. Falei, não, ali é o lugar mesmo. Ali é para você colocar para fora, para você conseguir trabalhar e sair mais leve, poder, com seu autoconhecimento, saber assim, olha, agora eu vou me prevenir para que eu não venha a sofrer angústia por esse motivo, né? A pessoa que nós já trabalhamos aqui, tem uma baixa autoestima, ela pode se angustiar muito, porque assim, ela vai apresentar algo e ela está com medo de ser reprovada, rejeitada, dependendo do que vai vir do outro lado. E ela fica angustiada naquele momento, mas ela pode viver uma angústia muito grande de uma história daquilo que ficou lá guardado lá atrás e precisa ser trabalhado. Então a gente vem trazendo isso, a gente vem trabalhando isso. É claro que é a pessoa que vai falar. Eu não vou chegar para a pessoa e falar, você está com um problema, você tem que falar. Não, às vezes ela vai falar uma coisa agora em que não tem nada a ver com o que ela está sentindo, mas é o possível para ela naquele momento. E em algum momento da história ela traz aquele start, aquela lembrança, e ela fala de algo que aconteceu que foi muito pesado.
E muitas vezes, naquele momento, ela não vai ouvir o psicólogo falar nada. Ela só vai conseguir falar, deixar e colocar aquilo para fora. E muitas vezes a gente chega e fala para a pessoa depois, né, dar o retorno: como é que você está? E ela, aquele nó, aquele coisa que estava agarrada ali na garganta, saiu. E ela vai falar: mas aí, olha, é você que está ali trabalhando, mas você precisa falar. É claro que eu não falo minha vida para todo mundo, mas eu preciso ter aquele que eu posso. Então é num set terapêutico. Às vezes você consegue falar num gabinete pastoral no seu confessionário, mas a mudança ela vai acontecendo à medida que eu vou conseguindo entender quem eu sou e posso investir na minha história. Aí eu vou evitar as pequenas angústias, né? Aquelas do dia a dia que eu posso me meter nela. Eu tenho que tomar cuidado, saber que vou trabalhar. Mas quando ela é crônica, eu preciso desse alívio. Aonde está? Qual é a causa que está trazendo isso crônico, essa sensação que eu não sei? A gente fala: nomeie. Vamos aprender a nomear para poder colocar para fora. Uma certa pessoa falou algo para mim, eu achei muito fantástico para eu terminar aqui. Ela falou assim: olha, mas eu não tenho solução, né? Não tem. E a pessoa falou assim: olha, tudo aquilo que você consegue dar nome, que você nomeie, tem solução. Então a gente pede para nomear, né? A pessoa fala: eu tô aqui com a dor, com um negócio assim, uma angústia que eu não sei o que é. Você pode pensar várias coisas, mas no momento que ela fala: olha, eu tava com medo disso, então era um medo de algo que ia acontecer e pode não acontecer, né? E eu preciso então aprender a nomear, e isso é um aprendizado mesmo. Muitas vezes nós aprendemos a nossa história lá atrás, engolir o choro, e esse engolir o choro está afetando hoje na minha vida, não lá atrás. Lá eu tive que aprender, né? Ok, pastor, paro por aqui. Tá certo. Eu vou encerrar, doutor Aguinaldo, rapidinho aqui, só com um comentário de um querido aqui. Ele tá dizendo assim: bom dia, pastor Welber e rede, né, doutor Aguinaldo. Sobre as telas e crianças, fiz um curso de pais na nossa igreja. O assunto requer muita atenção dos pais. Existem estudos que mostram os prejuízos causados nas crianças pelo excesso de exposição às telas, que são elas celulares, tablets, a própria TV. Então ele falou assim, tais como irritabilidade, dificuldade de aprendizado, problemas de mobilidade corporal, sedentarismo, etc, e etc. No entanto, as telas não são 100% ruins, né? Existem conteúdos adequados para crianças. Elas podem aprender idiomas, desenvolver inteligências, aprimorar habilidades intelectuais, etc. Cabe aos pais o controle e a filtragem de assuntos e o limite de tempo de exposição, geralmente no máximo 1h30 por dia. Eu vou ressaltar aqui o que o nosso querido falou: acompanhado, nunca a criança sozinha. A criança nunca sozinha, né? Então sempre acompanhado sim pelo seu tutor, pelo seu responsável. Doutor Aguinaldo. E pastor Albert, muito boa essa palavra também, muito bom esses cursos é importante, e também até para nós mesmos. A gente vê o seguinte: você não consegue, a gente vai fazer o tratamento, a gente vai buscar ajuda, a gente fala: olha, tem um tempo que você precisa parar para que a sua mente venha descansar, se desligar, para poder conseguir dormir a tela. E às vezes a gente está com o celular pelo menos uma hora antes, você pensa que não, de dormir. Então é investir tudo isso. Então é importante. Não é de tudo ruim, mas também não é de tudo bom. A gente precisa saber os limites. Foi o que ele falou. Exatamente. Né? Isso aí a gente vai reforçando, porque os sentimentos ainda continuam. Né? O ser humano tem justamente essa característica, e isso é importante para nós: os sentimentos, as emoções, e eu preciso aprender a lidar com elas. E muitas vezes eu encontro pessoas, a gente vai conversar, que tem pessoas que são excelentes atrás de uma rede de conversa, no WhatsApp, mas no conversar presencialmente é muito difícil, e isso às vezes atrapalha no desenvolvimento para uma conquista de um trabalho, de um emprego que ele precisa lidar também.
E como o senhor falou lá no início, são opções. Às vezes você está dando a opção para a criança, para ela mergulhar dentro de uma situação dessa, e depois você mesmo vai ficar angustiado como é que você vai tirar essa criança de dentro dessa situação, né? Opções. Doutor Aguinaldo, obrigado, querido, então, mais uma vez pela tua participação. Semana que vem a gente vai falar sobre o quê? Ainda não tem um tema para semana que vem, vamos lançar a pergunta, porque a gente está querendo deixar pelo menos um dia para perguntas, né? Ok, beleza. Um apanhado, mas a gente vai fazer o seguinte, pedir depois pro Luiz nos ajudar aí, né, os nossos líderes ali, para colocar quando tiver 24 horas antes, a caixinha da pergunta do assunto, porque vou precisar de voltar sobre depressão, sobre bullying, a gente vai voltando os assuntos ali, o que tem acontecido. Hoje foi falar sobre angústia. Ok, pastor Elber? Maravilha. E muito obrigado por estar aqui com vocês. Amém, beleza. Então, permitindo Deus, quinta-feira que vem a gente volta com mais um no Divã da Rede, aqui, claro, na sua missionária. E bom fim de semana, Deus abençoe e até quinta então, doutor Aguinaldo. Até quinta, pastor Elber. Valeu, um abraço. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.